O cultivo de mandioca. A mandioca é considerada como uma das culturas mais estratégicas do mundo. Estima-se que mais de 700 milhões de pessoas dependam dela como fonte básica de energia. Os maiores produtores globais são a Nigéria, a República Democrática do Congo, a Tailândia, Gana, a Indonésia, Vietnã e o Brasil. O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial. Apesar de sua ampla distribuição no território nacional, a produtividade média no Brasil é de apenas 14 a 15 toneladas por hectare, bem abaixo do potencial genético da cultura. Durante nossa consultoria no Camboja, chegamos a produzir 40 toneladas por hectare. Em comparação com o Brasil, países como a Tailândia e o Vietnã ultrapassam 20 toneladas por hectare, reflexo do uso intensivo de tecnologia, mecanização e manejo nutricional. No Brasil, são colhidas cerca de 18 milhões de toneladas por ano, com mais de 85% da produção advinda da agricultura familiar. A mandioca é resistente à seca, adaptável a diferentes solos e climas, e tem uso versátil como farinha, fécula, polvilho, ração animal, produção de etanol, bioenergia e insumos industriais. Para obter altas produtividades, é essencial escolher áreas com solos leves, bem drenados, com boa profundidade e baixa compactação. Solos ideais são os arenosos ou areno-argilosos, ricos em matéria orgânica e com pH ao redor de 5,5 e 6,5. Devemos evitar áreas alagadiças, mal drenadas ou com histórico de compactação. Aí fica difícil desenvolver raízes de qualidade. O preparo do solo envolve uma aração leve para descompactar a camada superficial, uma gradagem niveladora, subsolagem localizada se houver impedimentos físicos, e em áreas com declive, o uso de curvas de nível ou terraceamento para evitar erosão. A escolha das manivas é um dos fatores críticos de toda a lavoura. Use ramas maduras, com 10 a 14 meses, sadias e bem lignificadas, evitando partes muito jovens ou velhas. Corte as manivas com 15 a 20 cm, contendo de 5 a 8 gemas viáveis, com cortes retos nas extremidades. O ideal é plantar as manivas no mesmo dia do corte. Se necessário armazená-las, mantenha-as em local fresco, em pé e à sombra, por no máximo 60 dias. A maniva deve ser inserida horizontalmente ou inclinada em sulcos rasos de 10 cm de profundidade, cobrindo-se levemente com terra. O espaçamento mais comum na cultura da mandioca é de 1 metro entre linhas e 1 metro entre plantas, totalizando cerca de 10.000 plantas por hectare. Em solos férteis, onde se busca maior desenvolvimento vegetativo, pode-se ampliar o espaçamento. Já em solos de baixa fertilidade, ou para fins industriais, uma densidade maior pode melhorar o aproveitamento da área. A época ideal de plantio varia bastante. No Nordeste, o plantio deve coincidir com o início das chuvas, geralmente entre abril e junho, garantindo boa brotação e pegamento das manivas. Quanto ao sistema de plantio, existem diferentes métodos, dependendo do tipo de solo e relevo. Pode-se plantar em sulcos rasos, os mais utilizados, com cobertura leve de solo, ou em covas manuais, comuns em pequenas propriedades. Pode-se plantar em camalhões, que são recomendados em áreas úmidas ou com solos pesados. Já estão disponíveis no mercado plantadeiras de mandioca que cortam as manivas em toletes com boa capacidade operacional. Em países como Tailândia, Vietnã e Camboja, uma técnica bastante difundida é o plantio vertical das manivas. Nesse método, as manivas são inseridas na posição vertical, com cerca de 2/3 do seu comprimento enterrado no solo. Essa técnica apresenta algumas vantagens operacionais, como facilitar o plantio mecanizado, inclusive com máquinas que inserem verticalmente até 12.000 manivas por hectare, promover maior desenvolvimento do sistema radicular em profundidade, reduzir perdas por apodrecimento das manivas em solos úmidos, já que a parte superior da maniva permanece em solo mais aerado. No Brasil, essa técnica pode ser adaptada em solos arenosos profundos, com boa drenagem e onde haja intenção de mecanização futura.
A escolha do espaçamento e sistema de plantio deve considerar o nível tecnológico da propriedade, a fertilidade do solo, a finalidade da produção, se para mesa, farinha ou fécula. A base para qualquer recomendação é uma boa análise de solo. Se o pH estiver abaixo de 5,5, recomenda-se calagem com calcário dolomítico até atingir o nível ideal. Como adubação de plantio, recomenda-se em média 60 kg por hectare de P2O5, podendo utilizar o fertilizante superfosfato simples ou triplo, 40 kg por hectare de K2O, utilizando o cloreto de potássio e 8 toneladas por hectare de composto orgânico ou esterco curtido. Para a adubação de cobertura, nós podemos utilizar 40 kg por hectare de nitrogênio na forma de ureia ou sulfato de amônio aos 45 dias após a brotação e 20 kg por hectare adicionais de K2O em solos arenosos parcelados. No caso de zinco, aplicar 5 kg por hectare, via solo ou pulverização foliar. Solos corrigidos com muito calcário podem inibir a absorção de micronutrientes como o boro e o manganês. Por isso, o monitoramento visual e via análise foliar é essencial. A planta de mandioca é altamente sensível à matocompetição nos primeiros 100 dias. As capinas devem ocorrer aos 30 e 60 dias após o plantio, associadas à amontoa, que favorece a formação das raízes. O consórcio com milho, feijão ou amendoim é eficiente para a cobertura do solo e incremento nutricional. No manejo, existem herbicidas de pré-emergência, como o diuron, pendimetalin, metribuzin, clomazone e S-metolaclor. Utilize produtos registrados e leia a bula sempre. Como herbicidas de pós-emergência, podemos utilizar o glifosato, mas com uso restrito, apenas em aplicações de dessecação para plantio, cultivo mínimo e em aplicações dirigidas. Como graminicidas seletivos, ideais para controle de gramíneas, podemos utilizar o haloxifop P-metil, o cletodin, o cetoxidin e o quizalofop P-etil. O uso correto e em rotação evita resistência e reduz impactos ao meio ambiente. No caso da nutrição foliar, ela complementa o manejo de solo, sendo especialmente útil em solos arenosos ou em situações de estresse. Uma fórmula sugerida para um fertilizante foliar pode ser uma mistura de 4-12-8, com 2% de magnésio, 0,3% de boro, 0,5% de zinco, 0,2% de manganês, 0,05% de molibdênio e 2% de aminoácidos vegetais. Aplicar 2 litros por hectare em 3 momentos, aos 30, 60 e 90 dias após a emergência. Os benefícios esperados dessa aplicação foliar serão estímulo ao crescimento radicular, a redução de falhas de brotação, uma maior resistência ao estresse, com raízes mais uniformes e de maior qualidade. No caso de proteção de cultivos, as doenças mais encontradas são a bacteriose, a cercosporiose, a podridão radicular, as viroses e o superbrotamento. O controle pode ser feito com o mancozeb, a azoxistrobina em mistura com o difenoconazol, fungicidas à base de cobre, podendo ser o hidróxido ou oxicloreto de cobre e o fluazinam. Mais importante, utilize sempre produtos registrados e sempre consulte o seu agrônomo. No caso das pragas, as mais frequentes são o mandarová da mandioca, o percevejo de renda ou rendado, as cochonilhas, a broca do caule e a mosca branca que é encontrada em vários cultivos. Para o controle das principais pragas, existem inseticidas como o Bacillus thuringiensis, a Lambda cialotrina, o imidaclopride, o espinetoram e a abamectina. Novamente, utilize sempre produtos registrados na dose correta e consulte o seu agrônomo. A prevenção de doenças e insetos começa com manivas sadias, rotação e inspeção constante da lavoura. No caso da colheita da mandioca, esta varia entre 10 e 24 meses, conforme o uso final. Para a mandioca brava industrial, colheitas mais tardias garantem maior acúmulo de amido. A colheita pode ser manual ou mecanizada. Fácil corte das ramas,
o arranquio e o transporte imediato das raízes à unidade de processamento. Pode-se colher mandioca manualmente ou utilizando equipamentos para facilitar o arranquio e a retirada das raízes do solo, ou mecanizada através de equipamentos acoplados ao trator. Empresas já estão desenvolvendo máquinas para a colheita da mandioca. Após a retirada do solo, as raízes são separadas, colocadas em montes ou em sacos para serem recolhidas mais tarde e transportadas. As raízes são transportadas para a unidade de beneficiamento. Após a descarga, elas são transportadas em esteiras mecânicas, lavadas, picadas, moídas e com adição de água. Forma-se uma massa pastosa e um caldo espesso para os processos de utilização. Essa calda é separada e, em processos de decantação e evaporação, se transforma num pó fino e branco. Esse pó fino é conhecido como fécula. Outro processo utilizado é a produção de chips de mandioca, picando-se as raízes frescas em pedaços, despejadas em áreas concretadas para secagem. A secagem é feita ao sol por 3 a 4 dias, espalhando a mandioca no piso e, ao final do dia, amontoando-as novamente. Após atingir umidade inferior a 13%, os chips são armazenados em big bags ou a granel em local seguro. Esses chips podem ser reidratados e utilizados para a produção de fécula, produção de etanol, biomassa energética, rações e bioindústria. A produção de fécula envolve a adição de água e peneiramento, a decantação do amido, a prensagem e secagem, o peneiramento e a embalagem do produto final. A fécula seca é usada nas indústrias de alimentos, papel, química e farmacêutica. O leite de amido é o subproduto líquido da extração da fécula. É utilizado in natura como matéria-prima para colas vegetais, papel e produção de etanol. É armazenado em tanques e utilizado rapidamente. A mandioca brava é a mais indicada para processos industriais, com rendimentos de até 23 a 30% de amido por tonelada de raiz fresca. A mandioca de mesa comestível pode atingir até $440 por tonelada, enquanto a mandioca brava industrial gira em torno de $160 por tonelada. A produtividade no campo e a agregação de valor é o caminho mais rentável para o produtor. Produtos como mandioca embalada a vácuo, farinha artesanal, beiju, polvilho, chips energéticos e fécula refinada têm mercado crescente. Investir em embalagem, rotulagem, higienização e nichos como produtos orgânicos ou agroindústrias locais abre portas para mercados exigentes. A mandioca é mais que um alimento. É uma oportunidade de transformação social e econômica no campo. Necessitando de mais informações, acesse o nosso canal KKR Tech ou visite o nosso site.